Essa demora nos despachos na fronteira tem causado uma série de transtornos para os caminhoneiros. Autoridades tentam encontrar alternativas para solucionar o problema. Nós conversamos com o presidente do Codefós, Mário Camargo, que falou sobre essa situação. Caminhoneiros ameaçam greve em Foz contra a demora nos despachos na fronteira. Como está essa situação? O senhor que tem acompanhado de perto essa situação que não tem sido fácil nesse momento de pandemia, com a ponte da amizade fechada. Como está essa situação? O balanço dessa situação nessa semana também causou alguns transtornos em Foz do Iguaçu, no Porto Seco? Sem dúvida nenhuma, nós quase que colapsamos no Porto Seco, né? Nós ficamos com 900 e poucos caminhões dentro do porto, com mais de 1.000 caminhões com pré-cadastro de exportação, caminhões que estavam nos postos de gasolina, nas transportadoras, para entrar no porto ainda, para ir para o Paraguai. Nós temos umas situações bem atípicas. Com a pandemia começaram os controles, né, tanto do lado brasileiro como do lado paraguaio. Isso, sem dúvida nenhuma, trouxe uma certa demora, porque você tem que fazer um controle sanitário dos motoristas. E o controle migratório, que até então não era feito, principalmente do lado brasileiro, né, e nem do lado paraguaio. O controle migratório é um controle voluntário, né, e motoristas, às vezes, que vêm para Foz e voltam, não necessitariam fazer, mas hoje todos estavam fazendo. Tivemos algumas conversas com a Polícia Federal, com a Receita Federal, inclusive com a Marinha do Paraguai, com a aduana paraguaia, e nós estamos tentando fazer uma equação que dê certo, porque às vezes quando funciona do lado de cá, não funciona do lado de lá, quando funciona do lado de lá, não funciona do lado de cá, e as coisas travam, às vezes, por pequenos encontros. Nós temos uma operação noturna que ela é para começar às 6 horas da tarde e até às 2 horas da manhã. O que é a operação noturna? Todos os caminhões com carga, não os caminhões vazios, mas os caminhões com carga. Eles sairiam do Paraguai às 5 horas Paraguai, às 6 horas brasileira, até às 2 horas brasileira, 1 hora Paraguai, 2 da madrugada. Acontece que nós temos um problema, que o Ministério da Agricultura não cumpre esse horário, o Ministério da Agricultura não tem essa disponibilidade de auditores para trabalhar à noite. Então, eles trabalham só até às 6 horas da tarde. E aí, muitos caminhões que vêm com grãos ficam parados porque depende do Ministério. Essa é uma das coisas que nós já protocolamos um documento, inclusive o Codefós protocolou junto ao Ministério da Agricultura, para que eles tenham o mesmo horário da Receita. Porque aqueles caminhões que não liberam à noite, eles só vão liberar no dia seguinte à noite, entende? Porque eles estão dentro da operação noturna. Isso nós estamos tentando conversar e estamos alinhados com a Receita, com o Ministério, com os órgãos paraguaios, estamos conversando. O que eu defendo, e eu tenho dito, inclusive ontem conversei com o administrador do Porto do 12, do quilômetro 12, lá da Algesa, eu disse, nós temos que conversar. O diálogo é a forma mais fácil de se resolver os problemas, mas temos que conversar, porque muitas vezes não se conversa e toma-se atitudes que dependem de outro e esse outro não está sabendo. Então, o que nós precisamos é, primeiro, nós vamos fazer uma reunião de todos os usuários, despachantes, transportadoras, os portos, os 3 portos, o porto do quilômetro 10, Campestre, Algesa, lá no Paraguai, e a Multilog. Nós queremos fazer dos usuários, daqueles que não são servidores públicos. Vamos levantar as demandas e dizer quais são os problemas que nós temos, tá? Exportador, importador, e daí depois, né, nós vamos fazer uma reunião com os órgãos públicos para levar para eles a nossa demanda e dizer o que nós precisamos, o que nós dependemos do órgão público para que as coisas funcionem, tá? Nós estamos com a ponte lotada durante o dia todo. Se você acessar, você vai ver caminhão indo, caminhão vindo, caminhão carregado indo, caminhão em lastre voltando, vazio, e a noite toda. Você já imaginou a hora que abrir a ponte? Então, a situação vai ficar pior. Nossa,
Então, nós temos que nos organizar agora, até porque já estamos pleiteando a abertura da ponte. Né? Isso mais dia, menos dia virá. Então, nós temos que nos organizar, porque se a logística não se organizar, nós vamos, daí sim, criar o caos, porque volta a abertura da ponte, volta o trânsito de veículos leves, e daí mais os caminhões que estão tomando todo. A ponte está sendo tomada o dia todo por caminhões, então nós temos que nos organizar. O Mercosul, ele apregoa trabalhar 24 horas. De repente, seria o caso de invocarmos esse horário do Mercosul e trabalharmos 24 horas. Na parte das 6 horas da tarde às 6 da manhã, só caminhão. Então, daí, ou pelo menos caminhão e automóvel, que o automóvel vai até 8, 10 horas da noite, depois termina, mas o caminhão a noite inteira, entende? Esse seria talvez uma das sugestões. Temos que esperar para ver como é que vai acontecer, mas primeiro nós temos que nos organizar agora que ainda nós temos essa liberdade, porque hoje é só caminhão, então nós temos que nos organizar nessa parte. Nós temos esses controles que estão nos causando uma certa dificuldade de trabalhar, tá? Os controles, se nós conseguíssemos, nós já temos uma parceria com o Estado colocou a Secretaria de Saúde do Estado e Ministério da Saúde colocaram um ponto dentro, na nona região de saúde, colocaram um ponto dentro da Multilog, para fazer aferição de temperatura, vacina e coisa, mas não faz o controle sanitário. O controle sanitário, para eles lá, ele é espontâneo, ele não é obrigatório. E na entrada da ponte ele tem que ser obrigatório. Nós queríamos que esses caminhões carregados, que todos têm que entrar no Porto Seco, que todos fosse feito o controle sanitário dentro do Porto Seco, que daí nós ganharíamos muito tempo, entende? Isso a gente está tentando negociar, conversando, para ver se a gente consegue chegar num consenso, né? Porque falta material humano também, entende? A Secretaria de Saúde do município também está nos ajudando, mas é bem complexo, né? Porque nós fomos pegos de surpresa, uma coisa impensada, uma coisa que aconteceu. Nós nunca tivemos um problema pandêmico assim na fronteira, né? E hoje nós temos uma portaria do governo Bolsonaro que permite que os fronteiriços façam a interação, né? Só que tem que haver reciprocidade do país vizinho. E o Paraguai, no decreto, ele não permite essa interação. Então, nós já poderíamos estar fazendo, pelo menos os moradores, os residentes em Foz do Iguaçu, já estarem fazendo essa transposição, indo lá, quem tem comércio aqui, quem tem necessidade de ir e vir, nós já, dentro da portaria do nosso presidente, já existe uma previsão para isso. Só que tem que haver, na própria portaria diz que tem que haver uma reciprocidade do país vizinho. E o país vizinho, no decreto, não tem essa possibilidade, não tem essa previsão. Então, estamos ainda amarrados e aguardando uma decisão do Paraguai, porque hoje quem decide, tá, a abertura vai ser o Paraguai. Né? Nós estamos praticamente, para os fronteiriços já está aberto, mas depende do Paraguai. Presidente, qual que é o posicionamento nesse momento? Vocês têm feito várias reuniões, dialogado bastante essa questão, quanto a possibilidade da reabertura da Ponte da Amizade também, que envolve os dois países, envolve não só essa questão dos caminhoneiros, mas também a questão econômica. A Câmara Técnica de Saúde, capitaneada pelo presidente, que é o Dr. Walter Teixeira, né, fizemos um trabalho junto com o Paraguai, com a Codeleste e com os órgãos de saúde do Paraguai, inclusive envolvendo o governador, envolvendo o intendente aí de Cidade Leste, no sentido de acharmos um protocolo sanitário para que pudesse dar aos governos a segurança de que a abertura ela fosse gradual, né, e com toda a segurança. Passamos aí quase que 2, 3 semanas fazendo esse trabalho e deixamos pronto. O nosso presidente da Câmara Técnica fez um belíssimo trabalho, juntamente com outros médicos também que auxiliaram,
e com o pessoal do Paraguai, e aprontamos esse protocolo, encaminhamos, então, para o governo municipal, o prefeito Chico Brasileiro, e para o governo estadual, o Ratinho Júnior, para a coletiva de subsídio nas negociações que eles já estão fazendo para a abertura da ponte. Então, ali nós sugerimos alguns procedimentos sanitários, né? Procedimentos aduaneiros, uma segurança no trânsito, limitamos, por exemplo, uma sugestão de limitar horário, limitar quantidade de pessoas em veículo, todos com controle sanitário, e essa é a proposição que foi apresentada, e estamos, assim, aguardando ansiosos, porque eu acho que nós temos que recuperar essa doença, que é a economia, que vai abater consideravelmente as empresas, né? Tem empresas que não voltarão à atividade, né? E tem outras que voltarão com bastante deficiência e com bastante endividadas, né? E muita gente desempregada, e essas ajudas que os governos estão dando, elas são paliativas, elas não vão resolver o problema. R$ 600 por mês não resolve o problema de ninguém, entende? Então, a gente está tentando que volte a economia, volte de forma lenta, gradual, mas que volte, que pelo menos você acena, né, para a possibilidade de, até o final do ano, nós estarmos, assim, já trabalhando em pleno vapor, entende? Então, essa é a ideia. Mas nós dependemos das autoridades. Nós, como entidade, nós podemos provocar, podemos propor, podemos fazer qualquer coisa, mas não podemos decidir. Quem decide são as autoridades. E é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos dando todas as ferramentas e os estudos que a gente fez à disponibilidade dos governos para que eles se utilizem desses números e desses estudos para que possam embasar uma negociação. Tá? Mas a nossa maior torcida e o nosso maior desejo é que o comércio volte o quanto antes, entende? Para que a gente volte para a normalidade. E veja no próximo bloco, o presidente do Codefós ainda destaca as ações para a retomada do crescimento. O presidente do Codefós, Mário Camargo, também destacou ações para a retomada do desenvolvimento e o crescimento da cidade de Foz do Iguaçu. E o Codefós tem feito um papel bastante importante nesse sentido de buscar essa retomada do crescimento, desenvolvimento, se unindo à Itaipu Binacional, o Parque Tecnológico da Itaipu, a CIF e demais órgãos, para buscar alternativas também, presidente, nesse sentido. No Acelera Foz nos coube a coordenação, né? Mas os atores mesmo a Itaipu, o PTI, a Prefeitura Municipal, o SEBRAE, a CIF, o POD, né? O Contur. Então, esses são os artistas principais, né? Nós estamos fazendo uma coordenação, mas sem dúvida nenhuma é muito importante o que a gente está vivendo hoje em Foz do Iguaçu, porque demonstrou que nós podemos nos unir, a sociedade pode se unir para trabalhar junto, entende? Demonstrou a solidariedade que existe entre as entidades, entre os cidadãos, entende? Muita gente se propondo a trabalhar voluntariamente, isso é muito importante, né? Que está dispondo o seu tempo, o seu horário, às vezes um horário de lazer, está colocando à disposição da sociedade para trabalhar, para pensar Foz do Iguaçu, né? Nós temos um SEBRAE que teve um papel determinante nisso aí para nós, porque nós começamos a trabalhar CIF, CODEFOS, POD e SEBRAE, trabalharmos numa linha de desenvolvimento, quando vimos que a Itaipu estava fazendo a mesma coisa, junto com o PTI, entende? E daí, com o Contur e coisas, fizemos uma reunião e resolvemos, então, unir esses trabalhos, porque nós ficaríamos mais fortes, né? Nós estávamos trabalhando em duas mãos, né, com a mesma direção. Então, unimos todo mundo e daí sim, daí nós tivemos um ganho muito grande. A Itaipu é uma excelente parceira, né? Nós temos, assim,
metas. Então, o programa, o Acelera Foz, o diferencial do programa é que a cada 15 dias nós temos que dar satisfação daquilo que nós fizemos, entende? Então, mostrar que nós estamos trabalhando, mostrar que nós estamos entregando alguma coisa. E isso tem acontecido, porque às vezes se criaram alguns programas e algumas ideias maravilhosas, mas não se tocou à frente, entende? Não tinha ninguém para cobrar, não tinha ninguém para coordenar, e hoje nós estamos muito bem alinhados. Agora vamos criar um escritório de atração de investimento, que provavelmente seja ali no escritório, no CID. Então, nós vamos dar uma visibilidade e uma proteção para aquele investidor que vier a Foz do Iguaçu para investir. Hoje chega, qualquer empresa que vier para Foz do Iguaçu, ela vai procurar ou um escritório de contabilidade, um escritório de despacho, um escritório de advocacia, alguém para lhe orientar. Nós vamos ter um escritório que vai condensar todas as informações de Foz do Iguaçu, tá? Tanto econômica como social, né? Como de saúde, como de educação, tudo. Nós vamos ter dentro desse escritório todas as informações necessárias para o empresário que venha empreender em Foz do Iguaçu. População, consumo, tudo. E ali, esse empresário ele vai estar amparado por uma entidade que transmite confiança e de responsabilidade. E outra coisa, ele vai ser orientado, tá, para saber o que ele pode fazer em Foz do Iguaçu e quais são as nossas demandas e quais são as nossas carências. De repente, você vai ver que nós vamos trazer empresas para cá que vão agregar muito ao que nós já temos, né? E tem muitos empresários já interessados nesse modelo novo de investimento, né? De saber, porque hoje você chega em Foz do Iguaçu, você tem dificuldade muitas vezes de conseguir algumas informações, né? E nesse escritório você terá todas as informações. Isso é muito importante e eu acho assim que vai ser decisivo para o nosso crescimento. Com certeza, assim esperamos que tenhamos bastante sucesso nessa retomada. Presidente, nós gostaríamos muito de agradecer a sua participação conosco no DC Notícias, as suas informações e sucesso nesses novos projetos que vocês têm trabalhado com muita dedicação. Você é muito amável, agradeço o seu convite, André, me coloco à disposição de vocês, transmita ao professor Fábio e à doutora Rosicléia um grande abraço, uma satisfação, dizer que é muito importante a participação de vocês para informar, é um jornal diferente, porque é um jornal que só traz notícias boas, traz alentos bons, né? Isso é muito importante, as pessoas estarem ligadas naquilo que vocês dizem, porque vocês sempre são paladinos de boas notícias. Então, eu gostaria de agradecer o convite. Obrigada mais uma vez, presidente Mário Camargo. Obrigada pela sua participação conosco.